Olá, eu sou Karina Rousseff e você está no canal Prosa e Vida. E hoje, de fato, teremos uma prosa. Eu trouxe a Juliana Voltolini, ela é fonoaudióloga, mãe, esposa e madrasta. E é por isso que ela está aqui neste vídeo. Olá, Juliana! Oi, tudo bem? Eu e a Juliana somos amigas desde a adolescência. Tem mais ou menos uns 30 meses, né? Pouco tempo de amiga. Pouco tempo de amizade. Nos conhecemos quase. Imagina. Ai, ai. Ju, eu vou pedir para você contar a sua história. Sim. Como você conheceu seu esposo, como foi que você conheceu sua enteada. Conta pra gente essa história. Então, na verdade, eu já estava formada, né? Já tinha 28 anos e estava uma fase muito tranquila da minha vida, né? Aberta a encontrar alguém, né, para formar uma família. O meu sonho sempre foi formar uma família, ter filhos, né? E eu venho de uma família muito unida e eu queria muito ter uma família. E quando eu conheci meu esposo, né, que hoje é meu esposo, né, ele saiu um pouco do perfil do que eu sempre sonhei, que era casar com uma pessoa livre, desimpedida, que não tinha outros relacionamentos, né, um casamento, e sim filhos, mas ele tinha uma linda garotinha que era a Isabela. E eu sempre fui criada a entender que o amor, né, não é somente um sentimento, né, é uma escolha. E os meus pais sempre me passaram, né, que essa decisão é uma decisão importante. E é um sentimento que é alimentado, né, ele cresce e você consegue conviver, viver com essa pessoa, né, até que a morte você separe. Então foi o que a gente buscou, eu sempre busquei para mim. Quando eu conheci meu esposo, ele tinha uma filha, né, tem até hoje, graças a Deus, que é a Isabela. E isso me gerou um conflito de pronto, assim, de imediato, porque mexeu no que eu tinha projetado para mim, né? E a partir de então, eu comecei a pensar como seria, né, ser casado com uma pessoa que já tinha tido um relacionamento e ter uma criança, né, de 5 anos na minha vida. 5 anos ela tinha quando 5 vocês anos. começaram a namorar. E eu lembro o primeiro dia. Eu acho que eu lembro mais do primeiro dia que eu conheci a Isabela do que meu próprio marido. Porque de pronto, assim, ela me encantou, né? E de vê-la, eu comecei a analisar essas questões. Será que é possível para minha pessoa amar 2 pessoas? Que lindo, Ju. Realmente, amar 2 pessoas. Amar o pai e amar a filha. Será que eu vou conseguir respeitar o espaço que cada um tem que ter? Né? O espaço de namorado, né? E de madrasta, né? Porque é um papel que eu nunca tinha assumido. E é um papel que as minhas amigas próximas não tinham. Você não tinha nenhuma referência, uma madrasta mais velha para te aconselhar, não. nada? E eu ficava pensando, gente, aos olhos, né, da palavra, aos olhos de Cristo, como é esse relacionamento? Então, eu conversei com os meus pais, orei sobre isso e resolvi iniciar um namoro. Né? Onde o meu esposo foi até a minha casa, conversou com os meus pais, eu já tinha 28 anos, né? Para que isso iniciasse de uma forma diferente, com um compromisso diferente, né? E nós namoramos e noivamos um prazo de 1 ano e 9 meses. Entendi. E nesse período eu já fui estabelecendo alguns parâmetros, né, no namoro, antes de casar. E uma dessas coisas foi que eu respeitaria o meu espaço, né, o meu momento esposa com o meu marido, Heber, e meu momento madrasta com a Isabela. E que eu teria que respeitar o momento dela com o pai dela. Sim, importante isso. Então esses vínculos, esses espaços foram determinados antes do casar. Então tudo que era concernente à Isabela era definido entre o meu esposo e a mãe dela. Ah, sim. Você deixou
que eles tivessem essa decisão. Sim, porque a Isabela, eu não passei a ser mãe dela. Uhum. Eu era uma pessoa adulta, que ela devia respeito, porque eu era uma pessoa mais velha, esposa, né, seria a esposa do pai dela, porém, eu tinha claro que ela tinha uma mãe e ela tinha um pai. E as decisões, escola, natação, cursos, o que ela ia vestir ou não, né? Sim, ela tinha as sim. roupas dela na minha casa para passar o final de semana, não vou ficar trazendo mala, mas quem decidia como ela ia se vestir, enfim, eram os pais dela. Né? Entendi. Então eu sempre deixei isso muito claro. E muitas vezes, se ela vinha bronqueada com o pai ou com a mãe, eu sempre disse para ela, você tem que entender os seus pais, porque você vai crescer. E quando você crescer, você vai perceber que as relações são delicadas, são difíceis, não é? Uhum. A relação de mãe, por que eu tomei certas decisões, por que eu não tomei. E adulta, você vai conseguir avaliar isso. Então, muitas vezes eu sentei com ela e falei, tenta entender a sua mãe, tenta entender o seu pai, porque você vai crescer e você vai ver que as relações são difíceis. São difíceis, são as delicadas. escolhas são difíceis. Porque eu sempre entendi que não cabia a mim, né, julgar, porque eu nem estava na época presente. Sim, é importante deixar claro para a criança e até mesmo para o seu cônjuge, seja ele você é o esposo ou você é a esposa, mas deixar claro para o seu cônjuge que quem escolheu a mãe ou o pai dessa criança foi ele. Então, às vezes, fica uma guerra e a criança no meio, Sim. mas tem que entender que as escolhas não foram feitas pela criança, mas as escolhas foram feitas pelos adultos que estão nessa relação. Mas eu quero te fazer uma pergunta, porque quando você se casou, você não tinha filhos. Não. As crianças vieram depois, né? Eles são logicamente, mais jovens que a Isabela. Como foi brotar no teu coração uma mãe que ainda não tinha nascido? Sim. Porque eu me lembro bem da sogra da minha irmã, quando eu estava grávida, aquele barrigão, né? E eu, lógico, como toda grávida, eu estava apreensiva com a chegada do bebê. Sim. E a sogra da minha irmã disse assim, não se preocupe, porque quando nasce o filho, nasce a mãe. Sim. E no seu caso, a mãe não tinha nascido ainda. Sim. Como que você brotou uma mãe, não vou dizer uma mãe, eu vou dizer um sentimento maternal antes de nascer a mãe? Então, na verdade, para mim, eu tive que ter um momento ali de adaptação, porque eu me tornei mãe, né, entre aspas, e eu acho que madrasta é pior que mãe, porque você não é mãe, então você tem um limite de atuação ali, né, e de amor, e enfim. E ao mesmo tempo, eu me tornei mulher, né, esposa. Então eu tive também esses papéis unidos. E eu acho que é mais difícil do que quando você casa com uma pessoa que ainda não teve um outro relacionamento, não foi, né, a mãe ou pai. Porque são duas pessoas se adaptando a uma nova situação. Eu, além de me adaptar a uma nova situação, né, de marido e mulher, me adaptei também a cuidar de uma criança, né? Que eu não tive o processo de engravidar, de ter filho, esse bebê, crescer. Quando eu casei, né? A Isabela tinha 7 anos. Ah, sim. Ela já tinha 7 anos no casamento. Sim, e todos os finais de semana, praticamente, ela vinha para minha casa. Então, durante a semana, que era super corrido, trabalhando, o Heber também, final de semana que a gente tinha para ficar, às vezes, um momento nosso, eu tinha o nosso a 3, né? Então, eu tive que me adaptar a essa realidade. E é claro que tudo eu tentei basear nas escolhas pelo amor. Porque eu sempre tive para mim que a Isabela sendo amada na minha casa, os meus filhos também seriam amados por ela, os meus filhos biológicos. Importante isso. Então, assim, tudo que eu me dedicaria a ela em amor, em atenção, em brincar, em jogar. Tem coisas que eu fiz com a Isabela que hoje, pela minha idade, os meus filhos ainda novos, eu não tenho mais pique para fazer com os meus.
que eu fiz com ela. Então, noites de jogos, virando a madrugada, com a minha sobrinha e ela. Então, muitas coisas prazerosas e gostosas, né, a gente fez junto. Que depois, ao nascer a Ana Laura, minha segunda filha, a Isabela assumiu o papel. Porque elas são 10, 11 anos de diferença. Uhum. Então, a própria Isabela assumiu, copiando o meu papel, a minha atitude para com os meus filhos. Que precioso, Ju. E hoje isso está se estendendo ao Miguel, de 3 anos. Uhum. Hoje ela estuda fora, estuda em São Paulo, faz que idade ela faculdade tem lá. hoje, Ju? Hoje ela está com 21 anos. É uma mulher. Então mora fora, já está na faculdade, mas quando ela tem uma oportunidade de vir para cá, ela se faz presente, né, aos meus filhos. Meus filhos amam ela. Por quê? Porque o amor que eu plantei com a Isabela no nosso relacionamento, hoje ela se estende aos meus filhos. Uhum. E isso me causa muita alegria. Muita alegria. Porque eu vejo que tudo que eu semeei com amor, hoje eu colho. Que lindo, Ju, meu. E isso, assim, eu falo da Isabela, é uma coisa que me emociona. Emociona também. E eu brinco com ela, que eu falo às vezes que eu casei com o pai dela por causa dela. Eu falo, eu te amo tanto que eu acho que eu casei com seu pai por causa de você, Isabela. Né? Eu falo pra ela. Uhum. E é real. Uhum. E é real. É real. E quando a gente liga, as crianças têm verdadeira adoração por ela. E ela pelas crianças. Um carinho, um amor. O primeiro salário que ela teve de estagiária, ali os primeiros salários, ela comprou os presentinhos das crianças de Natal. Que lindo. Então eu sabia que ela tirou de um dinheirinho dela. Uhum. Para poder dar presente para os irmãos. Então são coisas que hoje eu vejo que o Espírito Santo de Deus, né, me colocando amor no meu coração por ela. Mas eu confesso que muitas noites eu dobrei meu joelho e orei por isso, para que Deus me desse sabedoria de como agir. Uhum. Eu não vou falar que eu nunca senti ciúmes da Isabela. Em alguns momentos, sim, eu era recém-casada, mas logo eu me acolhi em oração. Falei, Senhor, não deixa que esse sentimento cresça. Me mostre, à luz da Tua palavra, como é amar, Isabela. Amar como madrasta, sem substituir papel de mãe, papel de pai, papel... Eu não sou melhor do que ninguém. Que eu tenho o meu papel, Sim. que é único, né, para com ela. Uhum. Então, muitas vezes eu tive que me debruçar na presença do Senhor. Pedir sabedoria, debruçar na presença do Senhor, pedir amor. Uhum. Porque a decisão, ela existe, mas o amor vem de Deus. Então, se Deus não me suprir, me sustentar, o Espírito Santo me fortalecer, eu não vou conseguir demonstrar amor por aquela criança que está ocupando um espaço no meu relacionamento que não é minha biológica, não é natural. É como um estranho no ninho, né? Sim. E outra coisa, nós temos, quando a gente começa a namorar, ou mesmo no início do casamento, aqueles 30 minutos de ex, né? A gente fica contando as histórias, namorei fulano. Às vezes você está em algum lugar, encontra um ex, né? E você tem aqueles 30 minutos ali para atualizar da situação. Porém, eu penso que o enteado ou a enteada, ela é o passado presente. Como é lidar com esse passado sempre presente? Então, na verdade, é um passado presente, presente mesmo. Né? Porque além dela estar presente, tem uma família por trás dela que também está presente. Está presente. E que tem que ser respeitada. Eu acredito que foi uma relação construída, né? Primeiro com respeito, né? Não com proximidade, mas com respeito. Respeito pela Isabela. Que a família da Isabela foi vendo o amor com que ela era tratada, com o carinho que ela era tratada. E isso foi se expandindo, né? Hoje, né, depois de alguns anos, 14 anos de casamento que fizemos esse mês, por coincidência. Esse mês, verdade, abril. Né? Hoje a gente consegue ter uma amizade. Então eu tenho uma amizade com a avó e o avô. São pessoas que eu admiro, que eu respeito. Né? Tenho uma amizade com a mãe, com a irmã da mãe, né, que é a tia, que é uma pessoa
que a gente conseguiu trilhar até juntos, né? De festas do Miguel. Sim, né? aniversário. Festas né? da filha dela. Então, assim, por quê? Porque tudo foi feito com muito respeito e amor. Quando você planta respeito e amor, você colhe respeito e amor, né? Porque isso é fruto do Espírito, né? Então não tem como se expande. Porque se eu maltrato a Isabela, ela leva isso para casa dela, isso vai gerando raiva, vai gerando ódio, vai gerando uma situação que não se sustenta. E isso respinga na sua vida, no seu casamento, né? E nos seus filhos, né? Então, você tem que tomar uma decisão de amar e respeitar, né? Não somente a pessoa que você escolheu como esposo, mas também o fruto e a dos família. relacionamentos que ele teve, né? Aham. E a gente tentou iniciar isso, né, no próprio casamento. Quem entrou com as minhas alianças foi a Isabela, Aham. né, com o sinal de que se ela entrou com as minhas alianças, né, ela estava trazendo o que era mais precioso, o símbolo, né, que é a aliança que nos une, que nos cela como casal, para que todo dia eu olhasse para a minha aliança e soubesse que eu não existia, o meu casamento, a minha família não existisse se a Isabela também não existisse. Né? Então ela entrou com a Bíblia e com as alianças dentro, para eu lembrar daquela cena, ao ver o álbum, né? Ao ver o vídeo, Ser presente. ao ver a minha mão, que além, né, do elo que eu tenho com o pai dela, eu tenho com ela, de respeito e de amor. E é uma decisão que não se restringiu somente a ele, né? Ela teve que ser um pouco mais ampla. Entendi. Por que eu quis fazer isso? E a Bíblia ali, né? Que a palavra de Deus, a busca com Deus, tinha que estar ali. Porque todo casamento passa por momentos difíceis e fáceis. Não vai ser diferente para mim, não é um mar de rosas. Ninguém é, né? Ninguém é. Mas todos os dias eu tenho que tomar uma decisão. Não é? De estar com aquela pessoa, de respeitar, de amar aquela pessoa, como eu também tinha que tomar muitas vezes em momentos difíceis, né, a decisão de respeitar e amar a Isabela na minha casa. Então ela sempre teve o quarto dela, ela sempre teve o espaço dela. Antes de eu ter a Ana Laura e fazer o quarto da Ana Laura, quando eu estava grávida, eu fiz o quarto dela, decorei o quarto dela, para ela se sentir priorizada como irmã mais velha, amada como irmã mais velha. Quando ela tinha um local dela, da cor que ela escolheu, com o quadro, com a decoração. Sim. Aí minha gravidez já estava mais avançada, eu fui fazer o quarto da Ana Laura. Que ela participou. Que muitas coisas ela escolheu, porque é a irmã dela. É. E tem aquela coisa, né, Karina? Eu não sei o dia de amanhã. Eu posso vir a faltar. Vir a faltar. O meu esposo pode vir a faltar. E meus filhos vão ter a irmã. A irmã mais velha. Para cuidar, para amparar, para amar, para direcionar. Eu posso vir a faltar hoje. E eles não vão estar só, eles têm a irmã. Hoje ela é minha companheira, porque ela é uma mulher adulta, formada, 21 anos. Né? E hoje ela namora. Então, assim, ela já está criando a história dela. Né? E hoje, por tudo que a gente viveu na nossa casa, a gente tem falta dela. Né? Cadê a Isa? A gente conta os dias, conta as horas, né? Quando ela fala que vem. Um feriado prolongado, ela vem. Né? E é muito engraçado porque os pais, né, as duas famílias, tanto a nossa como a família da mãe, contam as horas que ela vai ficar em cada lugar. Ah, porque você tem que se dividir. Ela fica pouco tempo em Rio Preto e tem duas casas para ficar. Então a gente fica contando as horas, sabe? Quantas horas, que dia que você vem, que dia que você vai. Então ela faz um cronograma. Né? Por quê? Porque ela é fruto do amor. Ela é fruto de um relacionamento que aparentemente se iniciou e não seguiu o curso normal, mas que foi transformado em relações de amor. Então todo mundo quer a Isa, né? Todo mundo quer estar com ela, os irmãos, né? Todos os parentes. E agora ela tem um irmãozinho também, né? Do lado da mãe, que é uma fofura. Eu vejo as fotos dele. Né? Então, assim, ela fica ansiosa por estar com os irmãos dos dois lados.
e a gente vai levar ela, e quantas vezes a gente tem um contato próximo ali. Né? Isso não seria possível se essa relação não fosse criada na oração, né? Na leitura da palavra, no amor e no respeito. Quantas vezes a gente levou a Isabela para a igreja, como se fosse a minha filha. Né? Às vezes o Weber não podia, eu que era uma delas, põe ela no carro, porque eu entendi a importância dela entender o amor de Jesus por ela, entender que Jesus a amava, que tinha um propósito para a vida dela. Então, quantas vezes eu levei ela na OANCE, que é um programa da igreja, um programa na juventude, né? E levei ela a tantos os programas, e ela cresceu no amor de Cristo. Né? No amor da família, no amor da igreja, no amigos. E, Ju, da nossa conversa toda, eu acho que o mais bonito que você disse aqui, resumindo, né, toda essa conversa, você não vai estar cuidando do filho da ex ou filho do ex. Você está cuidando e criando o irmão mais velho, a irmã mais velha do seu filho. Sim. Né? Você está criando e cuidando de um amigo, de uma amiga. Sim. Uma companhia sua, uma companhia da sua filha. Que companhia você quer que a sua filha tenha? Que companhia você quer que seu filho tenha? Sim. Né? E esta criança, hoje é uma criança que está aqui te perturbando o seu relacionamento, mas ela vai crescer e ela vai ser referência para os seus filhos. Sim. Que referência você quer que seus filhos tenham? Então, mudar o olhar para o enteado. Não, e o enteado, ele faz parte da sua história. Que história você quer escrever? Né? Porque quando eu olho para trás, eu vejo noites de jogos, eu vejo os momentos na igreja felizes, porque os momentos ruins, eles meio que se perdem. Dissolvem, o que fica, né? O que fica e que história eu escrevi? Uhum. Então hoje ela tem 21 anos, a gente senta para tomar um café, bater um papo, a gente relembra disso. Uhum. Né? E quantas viagens, a gente nunca viajou, a não ser a lua de mel, sem a Isabela. Toda viagem de A gente família. nunca fez, eu estou dizendo antes dos filhos. Uhum. Era eu, o Weber e a Isabela. A gente ia para lugares para viajar com a Isabela, porque ela era a minha família. Sim. Então, que história eu estou escrevendo a partir do momento que eu disse sim, casei, da minha família? Você escolheu criar uma amiga e não criar uma inimiga. Sim. Porque eu vejo porque que é minha família. essas picuinhas, essas competições, você está criando uma inimiga dentro da sua casa, um inimigo e dentro da sua casa. que história você vai lembrar? Exatamente. Né? Agora, as dificuldades, elas vão existir. Sim, e elas não vão ser a culpa da Isabela. Porque todo relacionamento tem dificuldade. A Bíblia, né, nos fala isso. Então, o que a gente tem que buscar é essa união com o Senhor. As dificuldades têm que ser resolvidas na palavra com o Senhor, com o amor Deus, do com Senhor. amor, com oração, com aconselhamento. Sim. É assim mesmo. E criar a sua história. Então, eu deixo isso assim. Eu acho que essa é o que eu guardo para mim. Né? Você pode... Isso. Qual é a história você quer escrever? Você tem a opção de casar com uma pessoa com filhos ou não? Sim. Se você escolheu, qual é a história que você quer escrever a sua vida? Você tem uma só. Sim. Qual é a história que você quer escrever? Porque ela vai crescer, ou eles vão embora, mas as lembranças não vão. Boas ou ruins. As que você construiu hoje, você semeou e regou, são as que você colherá. Sim. E o amor, ele multiplica, né? Sim. Então você põe um pouquinho de amor e você colhe amor por 20, 30 anos. Sim. Entendeu? Porque todo o trabalho ali, assim, aquela dedicação de 10 anos, eu vou colocar 10 anos. Então olha aí para o seu enteado e projeta 10 anos. 10 anos não é muito tempo. Mas daqui 10 anos ele será um adulto, né? Será um jovem, um adulto, e você vai colher 10 anos que você vai plantar amor nessa vida, você vai colher 30, 40 anos de amor de volta. Sim, é bem isso. Resumindo, né? essa conta. Essa conta. Então, plante amor. Né? Planta dedicação, planta atenção, atenção, dedicação. Essa criança vem para sua casa, ela fica 1, 2 dias,
você tem 5, 6 dias, às vezes sem essa criança, às vezes até mais, que tem fim de semana que fica com a mãe, tem, né, toda essa dinâmica dessa nova família, mas vale a pena, né? Diante de tantas notícias ruins, de tantas situações ruins que a gente tem aí de enteados e madrasta e padrasto, essa é a nossa mensagem de hoje, é isso que a gente quer deixar. Sim. Né? Não olhe para a filha do ex, para o filho, né, da ex, mas olha que você está criando uma amiga para você e para os seus filhos, um amigo, um companheiro para você e para os seus filhos. E que se essa pessoa for para um caminho de bandidagem, for um caminho ruim, você vai colher esse fruto amargo também. E vai colher também por 30, 40 anos. Sim. Né? E a sua história, né, vai ser construída. É uma vida a ser investida. Uma vida a ser investida. É isso aí. Você ainda tem aquele colarzinho com as crianças? Sim. Quando eu tive a minha filha, né, a Ana Laura, para ela, a Isabela era minha filha. Ela não entendia. Com 2 anos, 3 anos, ela não entendia. Por mais que a gente orientasse, mostrasse, falasse, eu acho que para se sentir segura, ela entendia que ela precisava, né, da irmã, que era da casa dela. Ela sentia tão parte da família que ela não conseguia entender. Então, na época, eu fui ganhar um colar da minha mãe, né, com pendurado a Ana Laura, e eu pedi para minha mãe me presentear com duas meninas. Porque eu tinha uma filha do coração, que era a Isabela, que nunca quis substituir, né, a imagem da mãe. Pelo contrário, sempre a respeitei. Mas para que meus filhos entendessem que ela faz parte dessa família. Né? Então eu tinha a Isabela, que era filha do coração, né? E tinha a Ana Laura. E com a idade, a Ana Laura foi entendendo, tendo maturidade, foi entendendo, né? Que a Isa era de uma outra mamãe, né? E isso tudo bem. Né? Para Ana Laura, ela entendeu isso com amor também. E aí veio o Miguel, e aí todo mundo foi se entendendo. E a Isa entendeu também que eu estava fazendo aquele ato para uma questão da Ana Laura, né? Sentir parte, sentir unida a irmã, né? Sim. Então eu tenho até hoje elas, né? E eu uso. Hoje eu não estou, porque falta o Miguel agora. Falta o Miguel, né? Não tenho o Miguel, preciso refazer. Refazer o colar. Mas eu sempre tive essa imagem, né? De ser para Isabela uma mãe, né? Mesmo que ela não tivesse que me considerar como a mãe dela, porque ela tem mãe. Sim, e eu sempre fiz questão que ela tivesse respeito e amor pela mãe dela, né? Que é uma pessoa abençoada, uma pessoa, né, tão divertida e feliz. Eu sempre deixei isso claro para Isa. Sua mãe sempre será a sua mãe. Né? Eu estou aqui. E eu me lembro em outra função. Eu me lembro uma vez que a Isa chegou um pouquinho estremecida com a mãe. E você teve uma conversa tão linda que eu estava nesse dia. Sim. Falou, não, você tem que ter paciência com a sua mãe. Ela tem as dificuldades, tem que respeitar e amar sua mãe. Aí eu me lembro dessa conversa que me marcou muito, Ju. Eu não era mãe, a gente era amiga. Porque a gente não é sempre a melhor mãe do mundo. Eu também erro com os meus filhos. E tem hora que minha filha também fala, minha mãe. Então, assim, a mesma paciência que ela tinha que ter com a mãe dela, hoje a Ana Laura tem que ter comigo, Miguel. Sim, cada um se vira com a mãe que tem. Porque eu erro também. Eu erro, eu sou falível. Sim. E eu cometo erros. E tem hora que minha filha também fica brava comigo, porque eu não sou a melhor mãe do mundo. Né? Então eu sempre quis passar isso para ela. E aí eu sou testemunha, a Juliana passava mesmo. Eu me lembro muito bem desse dia. Não é assim, Isabela, tenha paciência com a sua mãe, ela tem dificuldade, como eu tenho que ter paciência com a minha. Não, e eu falei, você um dia vai ser mãe. E um dia você vai ser mãe. Você vai ter a oportunidade de relembrar. De saber eu tenho isso hoje, né? Como é difícil ser mãe, né? Não, e hoje, adulta e mãe, eu relembro coisas com a minha mãe. E eu falo, gente, eu devia ter tido mais paciência em tal situação. Coitada da minha mãe. Hoje eu falo, mãe, você vai pro céu. Não, é lógico que é uma brincadeira,
Mas eu falo isso para ela porque eu falo, mãe, hoje eu reconheço, dou tanto valor em cada ação Como eu dei sua, trabalho, né? porque eu vejo a sua dedicação, eu vejo que não é fácil, né? Então eu acho que por isso que esses papéis têm que ser respeitados, porque cada um tem a sua dificuldade, né, Karine? Não podemos aqui... A sua limitação, né? O pai e a mãe são pecadores, são falhos, eles erram. E a gente tem uma tendência, principalmente na adolescência, de esperar uma perfeição dos pais, né? Sim, sim. E a gente só para de esperar a perfeição dos pais quando nós somos pais. Sim. Mas a gente já tem que entender desde tenra idade que são falhos, são fracos, erram e a gente tem que perdoar. Perdoar os pais, nos perdoar. E hoje eu vejo o fruto disso faz também. Parte. Porque hoje a Isabela tem uma relação maravilhosa com a mãe. Não que não tivesse antes, mas adulta, né? Sim. De mulher para mulher. E quando eu vejo essa relação acontecendo, eu fico tão feliz, né? E eu espero que a minha filha, Ana Laura, também adulta, tenha essa relação. Tem essa relação, eu também espero. A gente busca isso, né? Por quê? Porque a gente sabe as nossas limitações. E eu acho que tudo com respeito, com conversa, com amor, alicerçado à luz da palavra, né? Não tem como dar errado. Não tem. A fórmula é muito boa. Amiga, obrigada por ter vindo, compartilhar a tua história e dividir, né, com todo mundo essa história tão preciosa. Não é maravilhosa essa história? Valeu, não valeu? Vocês gostaram? Foi um prazer. E agora o final você já sabe. Curta, compartilha, se inscreva no canal e, bom, ficamos assim hoje. Beijo, até mais!